Irmãos, nessa passagem de Lucas 5, a gente vê que o Evangelho de Cristo atraiu muitas pessoas, como tem atraído. Amém? Todo mundo tem sido alcançado pela rede do Evangelho. Jesus disse que nós seríamos pescadores de almas quando nós tomássemos o Evangelho e obedecêssemos a ordem dele de pregar. Quando você leva a palavra de Cristo, ela é como uma rede e ela junta todos os tipos de pessoas. O Evangelho ele traz todos os tipos de pessoa, igual aquela draga, quando ela sai juntando um material, ela junta tudo. Amém? Ela arrasta tudo, e assim é o Evangelho. Então eu tenho que ver, pastor, se eu estou no grupo das principais pessoas da congregação. E eu quero distinguir logo as principais pessoas da congregação, porque é importante você saber quem são os principais. Aqueles que estão buscando a Cristo de todo o coração. Amém? São pessoas que estão envolvidas com as causas de Jesus. São pessoas que estão certas de que Jesus salva. Estão orando por essa salvação. Essas são as pessoas principais, irmãos, da congregação. Porque nessa casa onde Jesus pregava, tinham pessoas sentadas que estavam ali só para criticar Jesus. Essa parte que foi observada hoje pelo pastor, através de estudos, é muito interessante. Veja o que está escrito no versículo 17 desse capítulo 5. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava o que, igreja? Jesus estava ensinando, amém? E estavam ali assentados, quem? Fariseus e doutores da lei, amém? Que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, amém? Então tinha um povo que buscava Jesus, mas no meio desse povo tinham fariseus. Os fariseus, eles sentam como os cristãos, irmãos. Os fariseus, eles ficam sentadinhos iguais os que estão buscando Jesus. Eu quero que você procure se distinguir dos fariseus. Pastor, eu não vim aqui sem um desejo de comprometimento com Cristo. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles tinham suas próprias convicções, eram orgulhosos. Mas eles foram ali para pegar Jesus em algum erro. Eles foram ali para avaliar a pregação de Cristo. Amém? Eles foram ali para anotar o que Jesus estava falando, para ver se eles pegavam Jesus em blasfêmias, e eles pensaram isso em um dado momento. Mas as principais pessoas da congregação são aquelas que necessitam de Cristo. Amém? Não veio na igreja porque quis. Primeiro que você não veio porque você quis. Você veio porque você foi trazido por Deus. Pastor, mas eu já estou aqui desde o dia que a igreja abriu, mas pela misericórdia. Pela misericórdia, Deus me conserva aqui nesse altar, porque Ele tem um propósito
E Ele está me dando uma oportunidade todas as vezes que eu apanho esse microfone para pregar, todas as vezes que eu venho cumprir a minha missão, Ele quer que cada vez mais o meu coração se abra. Ele quer que cada vez mais eu expresse uma fé maior, uma fé mais agradável a Ele. Ele quer que eu realmente necessite dEle. E havia um paralítico aqui nessa história, irmãos, que desceu por cordas na frente de Jesus, naquela casa que estava lotada. Olhe para cá, por favor, depois a gente lê a Bíblia. Amém? São pessoas, pastor, quem são os mais importantes? São pessoas que estão orando, pedindo misericórdia. Essas pessoas são importantes. Essas pessoas são as mais importantes no ajuntamento, porque são pessoas que vão glorificar o nome do Senhor, por quê? Porque estão buscando transformação. O que o pastor Luiz Fernando quer dizer? Que você não entre na presença de Cristo sem compromisso, ou com presunção de que você não precisa de nada. Tem muita gente que vem na igreja, irmão, não faz um pedido, entra e sai sem comunhão, entra e sai sem adoração, entra e sai sem louvor. Às vezes as irmãs começam a cantar aqui, é uma oportunidade de você demonstrar o seu sentimento por Jesus. Então comece a interagir logo, começou, pegou, o culto já começou. O culto já começou, o culto foi aberto pelas irmãs aqui no louvor. Então eu faço o quê, pastor? Eu vou louvar de todo o quê? Eu vou louvar de todo o coração. Isso é importante, irmãos. Nós não podemos ficar indiferentes. A irmã está cantando aqui, tem gente conversando. A irmã está cantando aqui, tem gente lá fora, como se nada tivesse acontecido. Tanto os obreiros, até os obreiros. Faz o que tem que fazer logo e senta para receber o pão. Faça o que tem que fazer e senta para receber o pão. Não venha para a igreja pensando que você aqui é um serviçal que está preocupado com os afazeres, porque foi igual ao caso de Marta e Maria. Uma queria preparar o almoço para Jesus, a outra fez o quê? Foi aos pés de Jesus e fez o quê? Ajoelhou aos pés de Jesus para ouvir o quê? Para ouvir a palavra. Jesus falou o quê para a outra? Ela escolheu a melhor parte. Vocês estão entendendo? Quando você vem para a igreja, abre o coração para ouvir a mensagem. Quando você vem buscando misericórdia, quando você vem buscando perdão, quando você vem clamando por ajuda, clamando por salvação, você se torna importante. Você se torna importante para o pastor. Não são os doutores que sentam no banco da frente. Quem eram os fariseus? Doutores da lei, escribas, que eram os escrivãos da época, e eram aqueles homens religiosos, que viviam de aparência. Mas Jesus quer um coração aberto. Jesus quer que você chegue aqui e abra o seu coração e diga assim: o Senhor, eu necessito do Senhor. Amém? Mas os fariseus não. Eles ficam sentados, assistindo. Vamos assistir o que esse pastor vai falar? Mas não estão interessados. Vamos ver se ele vai errar. Vamos ver se o pastor vai falar besteira. Vamos ver se o pastor vai brincar. Mas o principal é quando você vem com sede. Quando você vem pedindo descanso para a sua alma. Quando você reconhece que não tem paz, pastor, eu não estou em paz, eu não estou dormindo bem, eu não estou me sentindo bem, meu corpo está doendo, eu estou sem sossego, eu estou precisando tomar 2 comprimidos para dormir, de manhã quando eu levanto eu estou desanimado, eu estou em depressão, mas eu vim porque eu quero me lançar aos pés do Senhor Jesus. Eu vim porque eu preciso da misericórdia de Deus. É dessa forma que se aproxima de Cristo. E a partir desse momento, irmãos, você se torna a pessoa mais importante. Os mais importantes para o pastor e o mais importante para Jesus não são os fariseus. Não é o doutor fulano e doutor Beltrano que chegou na igreja, mas ele tem que quebrantar o coração.
Ele pode ser o prefeito, ele pode ser o governador, ele pode ser o juiz, mas na presença de Cristo, os importantes para Cristo são os necessitados. E para isso eu preciso me sentir necessitado. Eu preciso me aproximar de Cristo como necessitado. E não como um visitante. Eu vim aqui visitar. É um prazer que você tenha vindo visitar, mas eu espero que o seu coração seja tocado por Deus. Eu espero que haja quebrantamento. Eu espero que você se sinta um carente diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém? Nós temos que viver assim, irmãos, para a glória de Deus. E não sermos simples observadores. Ah, hoje é domingo, eu vim para a igreja. Não, hoje é domingo, não. Eu tenho sede de Cristo. Eu tenho certeza que hoje Jesus vai falar comigo nessa mensagem. Eu tenho certeza que hoje a sabedoria de Deus vai usar o pastor e eu vou sair daqui abençoado. Diga glória a Deus. Porque Deus que prepara a reunião. Deus que prepara a reunião, Deus que te trouxe e te entrega a Jesus Cristo. A palavra diz isso, o próprio Jesus disse: os que o Pai me deu de maneira de uma, eles virão a mim de maneira de uma, eu lançarei o quê? Eu lançarei fora. Jesus disse que Deus que trouxe para ele as almas, Deus que levou as almas para ele, e ele disse: eu não lançarei fora de maneira alguma. Digam glória a Deus. Jesus, ele tem, irmãos, mais desejo de te abençoar. Amém? Vocês foram conduzidos à presença de Cristo. Vocês foram atraídos à presença de Cristo, sim. Mas a disposição de Cristo de abençoar vocês é muito maior do que a de vocês de receber. Não pensem que a vontade de vocês de serem abençoados é maior do que a vontade de Jesus. Jesus tem muito mais vontade de abençoar do que vocês de receber. Nós somos deficientes. Nós somos falhos, somos. Mas Deus, pela graça, Ele te trouxe até aqui. Amém? Deus, pela graça, Ele envia o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus, Ele nos despertou, irmãos. O que houve, pastor, com o senhor? Um despertamento. O senhor está aqui por quê? Porque Deus me trouxe. O senhor está aqui por vontade própria? Não, eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui pelo poder do Espírito Santo. Eu estou aqui porque houve esse despertamento do Espírito Santo. E Ele tem me conservado. Por quê? Porque tem uma grande obra a ser feita na minha vida. Ele não tem permitido que eu desista. Por quê? Porque Ele tem concedido essa consciência com Deus para que eu permaneça na igreja. Eu não seja um irresponsável, não. Que eu tenha essa garra em relação às coisas de Deus. Mas isso também vem de Deus. Isso é um dom de Deus, não vem de nós. Então, irmãos, se apeguem. Pastor, eu vou me lançar aos pés de Jesus. Venha doente, venha com os seus pecados, pode vir. Porque você é mais importante por isso, porque você reconheceu que você é pecador, porque Cristo veio para tirar o pecado do pecador, não é do santinho, não. Ah, não, pastor, fulano não podia estar aqui no nosso meio, porque ele tem 2 mulheres, porque aconteceu isso, porque o passado dele é aquilo, ele já é divorciado, igual a irmã foi lá na minha porta hoje. Ah, eu vou separar do meu marido. Eu falei assim: você quer isso? Ah, mas adianta o quê? Eu falei: não, eu não estou perguntando se vai resolver ou se não vai resolver. Qual é a palavra de Deus em relação ao casamento? A palavra diz que em relação ao divórcio, Deus odeia o quê? Deus odeia o divórcio. Agora, se você acha que você já está liberada por Deus para separar, a consciência é sua. Mas quem vai te liberar é quem? Só Deus. Não vem me perguntar aqui o que eu acho. O que eu vou dizer a você é o que está escrito na palavra. Deus é contra o divórcio. Mas Ele sabe que o homem é pecador. Ele sabe.
Aí ela vem, mas aqui está dizendo que se for por questão de relação sexual ilícita, eu falei, minha filha, isso é religião, eu não quero saber disso. Você tem que ter a sua consciência com quem? Você tem que ter sua consciência com Deus. Você procura se fortalecer no Senhor. O casamento não é seu, o casamento é de Deus. Sabe por que você está falando em separar? Porque você acha que o casamento é seu, mas o casamento é de Deus. E você vai resistir até o dia que Deus o quê? Até o dia que Deus quiser. Até o dia que Deus quiser. Mas se você ficar ansiosa, se você ficar cansada, se você colocar o seu sentimento carnal, você não levaria nem um mês casado, porque na primeira apurrinhação que a mulher desce, ou o marido desce, eu diria assim, olha, eu não quero mais nada. Mas quando o tempo vai passando, irmãos, quando a gente vai se fortalecendo e conhecendo a vontade de Deus, a gente consegue suportar mais um pouquinho. Amém? A gente consegue resistir mais um pouquinho. Nós vamos chegar em lugares, nós vamos chegar em limites que nós nunca imaginávamos. Por quê? Porque Deus, Ele trata da alma. Já não é mais aquela pessoa impulsiva, temperamental, mas vai ser uma pessoa controlada, com domínio próprio. Vai suportar a mulher vai suportar o marido. Eu vou ver os defeitos, mas eu vou levar em conta, eu vou considerar, eu vou reconsiderar, mas isso só se houver desenvolvimento espiritual, não é qualquer um que é capaz de fazer isso. Poucos têm condições de suportar um casamento. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Poucos têm condições de suportar uma relação. Por quê, pastor? Porque todo mundo hoje, as pessoas estão carregadas. Ela falou que ela não estava aguentando o marido mais, que já são anos e anos de ofensas, maus tratos, traições. Nós vamos dividir a casa, eu vou morar em cima, ele vai morar embaixo. Eu falei, não vai resolver. Eu vou separar. Você está certa disso? Então você separa. Agora, uma coisa que eu digo, irmãos, é que nós, em todas as coisas, temos que buscar o nosso fortalecimento espiritual. Nós temos que resistir a toda tentação. Veja se não é tentação. Tem muitas separações aí que são tentações, porque tem muitos valores por trás de tudo isso. As pessoas estão se entregando às dificuldades, as pessoas não estão querendo resistir, as pessoas não estão querendo lutar, as pessoas não estão querendo salvar, as pessoas não estão querendo reconsiderar, as pessoas não estão suportando as suas lutas, as pessoas não estão suportando os seus problemas. Por quê? Porque estão distantes de quem? Porque estão distantes de Deus. Eu não estou querendo saber do problema específico, mas eu estou falando que quando há graça operante, nós conseguimos suportar. Quando há graça operante, eu reconsidero. Eu consigo ir mais além. Alguém poderia diz assim para você, fulano, eu não aguentaria a metade do que você aguentou. Então, quer dizer, você já é uma pessoa especial, porque você já superou uma pessoa que disse que não aguentaria o que você está o quê? O que você está aguentando. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus precisa dessas pessoas que se aproximem dele pedindo ajuda. Amém? Pessoas que precisam de esperança. Não é para resolver o problema instantaneamente. A igreja que promete isso, essa igreja falsa, que promete soluções instantâneas. Irmão, leva a chave. Irmão, põe um envelope. Irmãos, mergulha na piscina de Naamã. Irmão, entra no propósito da campanha. Mas você primeiro precisa saber lidar com o seu problema para resolver. Você precisa da sabedoria de Deus, porque na sabedoria humana não teve solução. No recurso humano não teve solução. Quando eu estava doente, irmãos, o recurso humano não teve solução. Eu fui em 3 especialistas para curar minha depressão e não tive sucesso. Eu tomava o remédio e sabe o que acontecia? Nada. Teve um dia que até piorou.
piorou mais ainda. Eu tomei um remédio, começou a tremer, a boca a trancar, comecei a endoidar, eu falei assim, não tem jeito, tem alguma coisa aí. Eu tive que chegar e me aproximar de quem? Me aproximei de Jesus Cristo e estou até hoje. Eu estou aqui por causa disso. Começou por aí. Eu comecei reconhecendo que eu não tinha onde me segurar mais. Não tinha dinheiro que resolvia, não tinha amizade que resolvia, não tinha a minha mulher que podia me ajudar em nada, apesar de tentar muito. Meus pais tentaram também, mas não viam mais o que fazer. Minha irmã médica também não sabia o que fazer. Mas eu estava sem esperança, eu estava sem força, eu estava paralítico. E eu estava como esse homem aqui, paralítico. Da noite para o dia, eu fiquei paralítico. Da noite para o dia, um homem com a capacidade de administrar empresas, mais de 100 empregados, não sabia fazer o quê? Não sabia fazer nada, endoidou. Da noite para o dia eu não sabia fazer nada. Da noite para o dia eu não tinha força para chegar no meu local de trabalho. Eu não tinha ânimo para chegar no meu local de trabalho. Eu perdi o ânimo. E a partir desse momento, irmãos, quando eu olhei para Cristo e vi que Jesus tinha poder, nutri dentro de mim, porque Deus me colocou essa fé no meu coração, de que Cristo tinha poder para me curar, eu me tornei a pessoa mais importante para Jesus. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês passam a ser pessoas mais importantes para Jesus, não porque vocês têm posição, não porque vocês têm diploma, não porque vocês têm dinheiro, não porque vocês estão com saúde, mas porque vocês passam a depender de Cristo de todo o coração. Vocês colocam Cristo como socorro bem presente, ajuda. Vocês conseguem enxergar a misericórdia de Deus, e é isso que o Evangelho traz. O Evangelho traz você de uma maneira sábia. O Senhor atrai vocês para que vocês ouçam aquilo que vocês precisam, mas não façam parte do grupo dos fariseus que ficam sentados e gelados. Os fariseus foram lá, sim, para criticar Jesus. Quem conhece a história dos fariseus sabe o que eu estou falando. Um grupo exclusivista, um grupo que tinha seus preconceitos em relação à salvação, um grupo que era, sim, obediente à lei de Moisés, mas não acreditavam nas profecias, não acreditavam no Messias, não acreditavam no Salvador, não acreditavam naquele que seria a luz do mundo. E muitas pessoas hoje, em pleno século 21, não acreditam que Jesus é luz. Nós precisamos levar essas pessoas na presença de Cristo. Nós precisamos jogar rede. Nós precisamos falar que Cristo salva. Irmãos, tem muita gente que se acha importante, doente. Tem muita gente que se acha importante levando uma vida miserável. Mesmo com dinheiro, mesmo com suas casas luxuosas, mesmo com seus carros de luxo, mesmo com suas empresas, mas estão sofrendo. Estão sofrendo. Por quê, pastor? Porque não caíram na rede de Jesus ainda. Não se deixaram levar, ou se deixaram levar, sentaram como fariseus. O fariseu sentou para ouvir por curiosidade. Vamos ver o que esse homem vai falar? Vamos ver o que o pastor Luiz Fernando vai falar? Vamos ligar essa rádio aqui para ver o que esse cara diz, porque eu conheço ele. Eu conheço a história desse cara. Desse cara de cachorro. Amém? Eu conheço a história desse cara. E da mesma forma os fariseus foram lá, mas não deram a Cristo o louvor, não deram a Cristo a adoração que lhe era devida. E nós temos que viver para a glória de Deus, irmãos. Nós temos que nos lançar aos pés de Jesus, por quê? Porque quando alguém recebe misericórdia, quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém sente a paz, glorifica o nome de quem?
glorifica o nome do Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus porque Ele me livrou de um charco de lodo e um tremendal de lamas. Ele me tirou do vale da sombra da morte, irmãos. Ele me reanimou na época que eu não tinha mais ânimo. Ele me reanimou, Ele me reanimou, Ele me curou, Ele me levantou. E Ele é digno hoje de eu estar aqui glorificando o nome dEle. Por isso que o pastor Luiz Fernando está aqui, não é por dinheiro não, não preciso de dinheiro de igreja não. Eu não preciso ganhar dinheiro com o evangelho. Isso está claro para vocês há muito tempo. Eu só repito só para encher linguiça. Eu não preciso de dinheiro nem de um centavo da igreja, porque o pastor continua, eu continuo ainda tecendo as minhas tendas, igual Paulo. Eu continuo fabricando tendas, irmão, continuo fabricando tendas. Eu continuo trabalhando para que eu não seja pesado aos irmãos. Foi isso que Paulo falou. E eu uso as palavras de Paulo, faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Mas eu me tornei uma pessoa importante para Jesus. Sabe por quê? Porque eu valorizo a graça, porque eu valorizo a misericórdia, porque eu valorizo o perdão de Deus. Eu me tornei uma pessoa importante para Jesus, não porque eu tenho um diploma de teólogo, não porque eu tenho uma faculdade de teologia, não é isso não. Não porque eu tenho um cargo dentro da igreja, não porque eu uso um uniforme, não porque eu abro a porta e fecho a porta, não porque eu coloco a água aqui para o pastor, não. É porque você valoriza a misericórdia, a graça, porque você pede ajuda, porque você pede salvação, porque você sabe que Jesus tem poder para te salvar. Diga glória a Deus. E mais ainda, irmãos, saber que nós viemos porque Deus nos trouxe. Ah, hoje eu vou lá ver o pastor. Não, você veio porque Deus te trouxe. Você você está vindo há 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, que é o tempo da igreja, porque Deus te trouxe, Deus tem te trazido. Deus tem te trazido. O Pai e o Filho trabalham juntos para trazer você para a presença. E Jesus te recebe. Mas você precisa mostrar sua fé. Você precisa mostrar sua fé que seja pequena, como um grão de mostarda. Você precisa ser aquele pavio que está apagado, mas ainda sai uma fumaça. É igual aquele paviozinho da vela de bolo, quando ele fica piscando assim, daqui a pouco ele faz o quê? Ele acende. É igual a fé tem que estar fumegando, a fé tem que estar, ela pode ser pequena como um grão de mostarda, Jesus disse isso, mas ela vai remover o quê? Ela vai remover montanha. Eu posso chegar na presença de Deus paralisado, eu posso chegar na presença de Deus arrastando, eu posso chegar doente, mas eu não posso chegar sem fé, porque a primeira coisa que Deus desperta em nós é a fé. E quando Ele desperta a fé, há uma entrega de coração. Quando Ele desperta a fé, eu permaneço. Amém? Eu me torno a pessoa mais importante. Mas os fariseus não sentem nada, irmãos. Os fariseus, eles estão por estar. Os fariseus, eles são críticos. Os fariseus são observadores, frios. Mas quem tem fé, não. Quem tem fé é importante para Jesus. Quem tem fé, esses são verdadeiramente alcançados. Esses são verdadeiramente abençoados. Amém? A alma, ela só vai bem se ela tiver fé. O corpo pode estar esbagaçado. Pastor, minha idade. Eu já estou com a idade avançada. Mas a mente está cheia da esperança. Ah, pastor, eu estou doente, mas eu estou cheio de quê? De esperança de que Deus, Ele vai fazer, Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai aliviar, Deus vai fortalecer. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Os que creem em Cristo, irmãos, estão bem. Mesmo doentes, eles estão bem. Mesmo paralíticos, eles estão bem. Mesmo enfrentando problema com o marido, enfrentando problema com a esposa. Foi isso que eu quis dizer a essa irmã hoje lá na porta da minha casa. Eu falei, minha filha, eu não tenho como entrar no mérito do problema, mas eu te digo, se fortaleça espiritualmente. Talvez o divórcio não vai ser a solução para você, minha filha. É muito fácil alguém chegar assim, seu marido não vale nada, arruma outro. Talvez você já tenha ouvido esse conselho de amigas. Mas como que um pastor vai falar isso? Não, você vai tentar até a última oportunidade. Você vai tentar até você não poder o quê? Até você não poder mais. Será que você já foi no máximo? Eu perguntei a ela. Se você foi no máximo, minha filha, se a sua consciência está tranquila, então separa, que Deus vai abonar. Agora, não venha jogar a responsabilidade nas minhas costas. Eu queria que o senhor me desse um conselho. O conselho que eu te dou é esse. Se fortaleça. Se fortaleça para você enfrentar o seu o quê? O seu problema. Irmãos, se fortaleçam em Cristo para que vocês possam suportar os seus problemas. Se fortaleçam em Cristo. Se derramem na presença de Cristo como esse paralítico. Se derramem, se lancem na presença do Senhor Jesus. Amém? Esse homem estava paralisado. Esse homem estava caído. Mas ele estava com desejo de entrar em contato com a onipotência de Deus em Cristo Jesus. O Todo-Poderoso, irmãos. Você tem acesso ao Todo-Poderoso. Vocês têm acesso ao Todo-Poderoso. Entre em contato com o Todo-Poderoso. Esse homem estava doente. Vamos continuar analisando o paralítico. Esse homem estava doente, pastor, estava. Esse homem estava consciente da doença dele? Estava. Mas algo mais aconteceu com esse homem. Olhe para mim, por favor, depois nós vamos ler. O que aconteceu mais, pastor, com esse homem? O coração dele pesou, irmãos. Não foi só o corpo enfermo que pesou. O coração dele pesou. Esse homem começou a fazer uma avaliação, uma autoanálise. E foi tocado em relação à vida pregressa. Esse homem foi tocado em relação ao passado dele. Ele deve ter pensado, o meu passado foi terrível. Talvez ele tenha se separado. Talvez ele tenha abandonado filhos. Talvez ele tenha sido um mal para alguém. Mas isso tudo começou a pesar onde? Enquanto o homem não é convencido do mal que ele praticou, do mal que ele viveu, e se arrepende, ele não consegue ter paz. Ele não consegue ter paz. Você pode ter sido terrível no passado para sua família. Talvez os seus filhos te odeiem. Mas você tem que se arrepender do mal que você fez, irmãos. Todos nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que fazer. Esse homem começou a se analisar. Esse homem, eu creio que naquele momento que ele ouviu falar de Jesus, ele teve uma visão dos seus pecados. Ele pensou na vida dele. Ele pensou no passado dele. Onde foi que eu errei? Olha quantas coisas erradas eu cometi. Porque na hora que nós estamos impossibilitados, irmão, nós começamos a lembrar da nossa história. E ficamos tristes por termos tido oportunidades de acertar e não acertamos. Mas isso não quer dizer que tudo se perdeu. Isso não quer dizer que você não poderá ter paz mais. Isso não quer dizer que essas lembranças elas vão te sufocar até no túmulo. Não, Jesus trouxe o perdão. Jesus trouxe o perdão, Jesus trouxe a misericórdia, Jesus trouxe a salvação, e vocês têm que entender isso, vocês têm que desejar isso, porque senão vocês vão chegar aqui e não vão levar a melhor parte que Deus separou para vocês. A melhor parte que Deus separou para vocês foi paz interior. Pastor, tem pessoas buscando dinheiro na igreja? Tem. Mas eu vou dizer uma coisa, sem trabalhar ninguém vai ganhar dinheiro.
Pastor é o único que não sabe, que não pode botar ninguém para ganhar dinheiro, porque pastor não sabe ganhar dinheiro. Quem nasceu dentro da igreja não sabe ganhar dinheiro. Por quê, pastor? Porque viveu para a igreja. Porque viveu para a igreja, só se for roubar, só se for enganar o povo. Aí ganha dinheiro, mas aí já não é mais pastor, aí já é falso profeta, aí já tem parte com o diabo, já não tem parte com Deus mais. Então eu não vou entrar nesse mérito, porque se eu entrar nesse mérito é outra pregação. Mas o verdadeiro pastor, ele ganha almas. O verdadeiro pastor, ele ama o próximo. O verdadeiro pastor, ele lança a rede para tirar as pessoas que estão sofrendo dos seus sofrimentos. O verdadeiro pastor, ele é usado por Deus para falar aquilo que Deus quer e não o que ele quer. Eu não estou me referindo, irmãos, eu estou falando da situação legítima da obra de um pastor e não da malandragem que existe hoje dentro das igrejas. Existe uma malandragem hoje dentro das igrejas que muita gente quer ignorar. Não, o senhor não fala isso não, o senhor não fala isso não, mas eu falo sim, porque Jesus falou e eu também posso falar. Eu falo sim, eu denuncio sim, porque Jesus falou e eu posso falar. Paulo falou e eu posso falar. Paulo falou do falso profeta, eu posso falar. Mas eu estou falando aqui que o pastor, ele faz a vontade de quem? De Deus. Igreja não é lugar de coach, igreja não é lugar de treinamento de empresário, igreja é casa de oração. Igreja é casa de oração para todos os povos. Igreja virou o que agora, pastor? Igreja agora tem vínculo com faculdade, igreja agora tem vínculo com colégio, quem tem igreja monta um colégio, quem tem igreja monta cantina, quem tem igreja monta restaurante, igreja de manhã é igreja, de tarde as mulheres da igreja estão envolvidas no fogão, fazendo quentinha para vender e não ganhar nada, o marido fica em casa esperando a mulher chegar, mas ela está fazendo a obra, para quem? Não, pastor, minha mulher está fazendo o almoço lá para vender para a igreja. E o desgraçado está com fome em casa. Mas esse dinheiro vai para o bolso do sabidão. Você já recebeu o alimento no culto, irmão? Irmã, vai embora para casa. Vai cuidar da sua casa. Vai cuidar do seu marido. Vai cuidar dos seus filhos. Não, pastor, hoje é o dia do churrasco. Hoje o pastor fez lá uma quentinha para vender por R$10, para poder arrecadar dinheiro para a igreja. Porque a igreja virou uma empresa. Mas Deus, Ele quer que você seja importante, carente da misericórdia, carente do perdão, carente da salvação, carente da justificação, mas não porque você vende quentinha. Amém? Isso não é maneira de ajudar, irmãos. Vai evangelizar, vai ganhar alma para Jesus. Traga os cansados, traga os sobrecarregados, traga os aflitos. Nós não precisamos fazer dinheiro extra aqui para poder manter a igreja, não. Mas nós queremos uma igreja grande, pastor. Pastor, nós queremos comprar o terreno do lado. Pastor, nós estamos querendo comprar a casa aqui de trás. Ó, a irmã aqui está meio banzeira das pernas. O senhor chegar ali com 50 mil, o senhor compra. Aí eu falo, irmãos, vamos pedir a Deus para nos dar essa graça. Olha, eu tenho um envelope de 1.000 aqui. Quem puder, oferta 1.000. Quem puder, oferta 500. Quem puder, oferta 300. Põe o carnê da multiplicação, porque Deus vai abençoar. E eu estou vendendo uma chave aqui por tanto, uma vassoura por tanto, um perfume aqui do amor. Quando você colocar esse perfume, seu marido vai ficar igual um isqueiro, ele vai acender. Aí o perfume o perfume é do amor, né? É, o perfume é do amor. Aí começa a inventar uma porção de coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas para a gente ser importante, nós precisamos valorizar a graça de quem? A graça de Deus, a misericórdia, a salvação, o perdão dos pecados. O que existe, pastor? As coisas do alto. As coisas do alto são importantes. Nós não temos tempo a perder com quentinha, não. São as coisas do alto. As coisas do alto. Amém? Se você não pode alugar um lojão, você aluga uma lojinha. Se você não pode fazer culto num salão grande, faça na casa de uma irmã.
que lá não vai precisar pagar aluguel. A igreja cresceu, a igreja se banca. Eu não preciso fazer da igreja restaurante, eu não preciso fazer da igreja lugar de comércio, eu não preciso escravizar os irmãos da igreja para poder faturar. Vocês estão entendendo? Digam amém. É isso que vocês têm que entender, irmãos. Pastor, o que o senhor pede aqui? Oferta. Quem pode dar, que dê de todo o quê? O pedido aqui é feito nesses termos, de todo o coração. Para quê? Para a gente manter a nossa reunião. Não é manter a igreja, não. Nós vamos manter a nossa reunião, manter aquelas portas abertas ali. Por quê? Porque nós aqui estamos dando testemunho e pode entrar uma alma perdida ali. Deus pode enviar uma alma. Ah, eu ouvi esse pastor na rádio, eu vou lá. E quantos vieram assim? Quantos vieram assim? Quantos foram despertados pelo Evangelho? Quantos foram pegos pelo Evangelho? Mas algo mais aconteceu nesse homem. Ele fez uma revisão da sua vida. Ele sentiu que ele precisava do perdão. Ele sentiu, ele se arrependeu da sua condição. Ele se arrependeu do seu passado. Ele teve o senso do seu pecado, irmãos. Amém? Mais do que da sua própria doença. E Jesus viu isso. Jesus viu que o importante para ele não era o pecado, não era a doença, mas era o pecado. Jesus viu que o alívio maior que ele poderia dar, e esse é o Evangelho de Cristo, irmãos. O maior alívio não é o material, não é um material tão enfatizado hoje pelas igrejas. Eu combato isso, porque vocês acabam desviando o verdadeiro foco da salvação. A salvação não está nas coisas, a salvação não está nas coisas terrenas, a salvação está em Cristo, aquele que veio para perdoar os nossos pecados e tirar os nossos pecados. Ele sentiu o senso do pecado, pior do que a doença física. E ele pede aos amigos, me levem a Cristo. Me levem a Cristo, porque eu preciso ter um encontro com Cristo. A palavra diz que 4 amigos pegam aquele paralítico e levam ele até Jesus. Amém? E levam ele até Jesus. Veja, irmãos, que o estado da pessoa, eu tiro aqui um grande ensinamento. O estado de sofrimento da pessoa faz com que ela vá ao encontro de Cristo. Na fraqueza, na verdade, o poder de Deus entra. O poder de Deus entra quando o homem sente que ele não tem como resolver o problema dele. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu vi que eu não tinha como resolver o meu problema, eu fui incentivado pelo Espírito Santo a procurar Jesus. Eu fui incentivado, alguém falou de Jesus, na mesma hora eu abracei a ideia, eu vou. E eu rodei várias igrejas. Eu chegava em uma, é demônio. Bota a mão na cabeça, aí sacode, vai. Ah, o diabo, sai, larga ele. Eu sei que você está com a inveja. A pombagira que entrou, foi um olho mau. Aí me segurava para cá, me sacudia para lá, e eu doente, entorpecido dos remédios, sem dormir de madrugada, a mulher me segurando. Carrega ele aí, o ceguinho. Aí ela segurando, vamos lá, meu filho, vamos lá que eu vou te ajudar. Só que não resolvia o quê? Não resolvia nada, irmãos. Eu precisava ter um encontro, não com a religião, mas era com Jesus. Eu não precisava de exorcismo. Eu precisava da graça, do amor de Jesus Cristo. Eu não precisava de exorcismo, sai demônio. Isso muitas vezes, irmão, isso não vai resolver. Porque a pessoa precisa despertar a consciência. A pessoa precisa ser tocado na alma. Não, você vai voltar a prosperar. Você vai, não, o senhor é empresário? Peraí, então é inveja, isso é olho grande. Peraí, eu só tenho que ficar aqui nas 7 semanas. Aqui, irmão, envelope, leva o kitzinho logo. Envelope e não sei mais o que, as bugiganga. Isso aqui, se o senhor quiser levar essa chave do sucesso, essa aqui eu não posso te dar, você tem que dar R$100 de oferta. Foi isso que eu ouvi, irmãos. Aí eu falei, pô, será que é isso? Da maneira que eu entrava, eu saía pior. Mas só que quem estava me atraindo de fato e de verdade era Deus.
Então não tinha como frustrar o meu encontro com Jesus. Meu encontro com Jesus ia acontecer um momento ou no outro momento. Esse paralítico chega diante da casa e eles veem que a casa estava cheia. Havia muitos doentes, muitos ouvintes atenciosos naquela casa. Olhe para mim, por favor. Depois você vai entender. Ele não conseguia chegar até Jesus porque a casa estava o quê? Tinha outros doentes na frente dele, tinha outros paralíticos na frente dele, e sem falar nos fariseus que estavam o quê? Sentados, atrapalhando a busca. Irmãos, você, para ter um encontro com Jesus, você vai precisar de fervor. Tem muita gente querendo chegar perto, tem muita gente querendo ficar perto de Jesus, sem falar dos fariseus que atrapalham o caminho. E nós temos que vencer os obstáculos da fé. É preciso o quê, pastor? Fervor. Chegou na igreja, você tem que expressar seu quê? Fervor. Ser fervoroso, aquela pessoa com disposição. Não é só curiosidade, não. Mas é chegar perto. Chegar perto significa vencer o obstáculo. Chegar perto significa vencer desânimo. Chegar perto significa não se conformar com o seu sofrimento. Vencer o desânimo, vencer o conformismo. Amém? E é preciso fé para isso. Porque eu quero ver o milagre acontecer na minha vida e na vida de vocês. Aquele paralítico queria ver o milagre acontecer. Aquele paralítico precisava da misericórdia. E as palavras de Jesus não eram só palavras maravilhosas. E diante daquela dificuldade, o que os 4 homens fizeram? Vamos ter que levar ele na presença de Cristo de qualquer jeito. São pessoas que não desistem, irmãos. Por quê? Porque Deus colocou uma fé no coração e você não vai desistir. Deus coloca uma fé na pessoa que pode ter a dificuldade que for, mas ela vai chegar na presença de Jesus de qualquer maneira. Ah, pastor, é meu patrão, é meu trabalho. Ah, pastor, porque a irmã falou que se eu abandonar a igreja porque eu tenho trabalho domingo, isso não é de Deus. Espera aí. Você vai superar o obstáculo de qualquer e vai chegar na presença de quem? Se eu não puder chegar de uma maneira, eu vou chegar de outra. Se eu não puder ir na igreja domingo, eu vou segunda. Se eu não puder ir segunda, eu vou terça. Se eu não puder ir terça, eu vou no dia do feriado. E pronto, e acabou. Você só não pode desistir, irmãos. E a sua vida também não pode parar. A sua vida não pode parar. Você precisa de ânimo. Então as palavras dentro daquela casa, eu analiso agora dentro daquela casa, as palavras de Cristo eram maravilhosas, mas tinha confirmação de milagre. Porque a fé daquele povo ia aumentando. À medida que eu ouço a palavra de Deus, a minha fé tende o quê? A fortalecer, aumentar, a ser uma fé cada vez mais salvadora. E aconteciam sinais e maravilhas ali, transformação. Amém? Eu tenho que me colocar diante de Jesus. O pecador, o sofredor, o fraco, todos nós temos que nos colocar diante de Cristo. Mesmo que sejamos levados, irmãos. Eu fui levado. Minha mulher que me levava. Vamos lá, não tinha solução, não tinha outra saída. Ah, médico, nós pagamos um médico muito bom. Foi lá, ele olhou, ele mesmo falou, meu filho, você é saudável. Você não tem nada. Eu vou passar o remédio por passar. Veja qual é o problema da sua vida. Tem algum problema na sua vida que precisa ser resolvido. Às vezes nós estamos sendo atormentados, irmãos, mas não sabemos por que estamos sendo atormentados. Mas Cristo sabe. Cristo sabia qual era o problema desse homem. Amém? E ele se abriu com Jesus, ele expôs os sentimentos dele para Jesus, ele abriu o coração dele para Jesus, mas não precisou falar uma só palavra. Porque eu posso chegar aqui, só afirmar o meu pensamento em Deus, e Ele sabe o que eu estou pensando. A Bíblia não fala que o paralítico conversou com Jesus, mas a Bíblia fala que quando ele chegou na presença de Jesus, lá em Mateus, a palavra diz que Jesus falou assim, tem bom ânimo, tem de bom ânimo. A primeira coisa que Jesus falou para aquele homem foi o quê? Tem de bom
Ânimo, irmãos, entenda uma coisa: sem ânimo, ninguém consegue vencer nada. Não tem milagre que aconteça sem ânimos, meu senhor. Não tem milagre que aconteça sem ânimo. Sem ânimo, eu não estou falando tende saúde. Eu não estou falando tende uma idade mais nova. Eu não estou falando seja jovem. Eu estou falando tende bom o quê? Bom ânimo. Tende bom ânimo para vencer, tende bom ânimo para superar, tende bom ânimo para levantar dessa cadeira, tende bom ânimo para levantar dessa cama. Porque às vezes, irmãos, o que está faltando não é falta de condição, é falta de ânimo. Às vezes o corpo está saudável, mas eu não tenho o quê? Eu não tenho ânimo, eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar para mim, eu acho que eu não tenho condições de levantar, eu acho que eu não tenho condições de ir na padaria, eu acho que eu não tenho condições de comer sozinho. Aí vem aí você fica assim, não, eu não posso comer sozinho, me dá comida, Aí bota a comida, cai, aí tem que passar o paninho. Mas você pode pegar a colher e comer, mas você diz assim, não, eu não tenho condições de comer. Você tem condições de comer, e eu digo mais, tem condições de comer sentado na mesa. Mas você quer comer aonde? Deitado na cama, o marido tem que vir, a mulher tem que vir e botar comidinha aonde? Na boquinha, porque você está sem o quê? Está sem ânimo. E às vezes a gente chega e fala assim, tadinho, quero aí que eu vou cuidar, papazinho do meu amorzinho. Aí vai só piorando mais ainda. Porque vai ficando dengoso, aí começa a boquinha a entortar, e eu também. Eu estou assim, cadê meu papá? Vocês estão entendendo? Digam amém. Tende bom ânimo. Primeira coisa, pastor, eu preciso mudar meu estado de espírito. Aqui não diz isso, mas lá em Mateus, na mesma mensagem, Jesus falou primeiro, tem bom ânimo. O que é isso? Mudança de estado de espírito. Tem gente que não vê possibilidade de resolver, mas eu preciso renovar minha esperança. Tem gente que não vê possibilidade de curar, tem gente que não vê possibilidade de libertar o filho das drogas, tem gente que não vê possibilidade de ser curado de certa enfermidade, mas eu não preciso saber se vai dar certo, eu preciso acreditar. Jesus precisou primeiro colocar no coração desse homem que tudo era possível. E quando eu não tenho fé, irmãos, esse é o grande pecado, chamado pecado da incredulidade. E quando há incredulidade, não é que Jesus não pode fazer, mas geralmente ele não faz. Quando eu digo que não tem jeito, eu estou sentenciando. Quando eu não creio, quando eu recuso a graça, quando eu dispenso a misericórdia, não, é porque isso é coisa da idade. Mas não é a idade, é falta de quê? É falta de ânimo. É falta de ânimo, irmãos. Porque quando eu estou confortado, eu estou em paz. Quando eu estou enfrentando um problema, mesmo que eu estou comendo com a colher, alguém está me dando comida na minha boca, mas eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu estou em comunhão com quem? Com Deus. Eu não estou fazendo porque eu não tenho possibilidade de fazer, mas eu estou em paz porque eu estou vivendo pela fé em quem? Em Deus. Então você pode continuar vivendo com ânimo, porque Deus te deu esse ânimo. Mas muitas vezes você pode fazer, mas você não acredita que você pode. Esse homem estava paralisado, amém? Ele estava paralisado. Ele abriu o coração para Jesus. Ele não falou nada para Jesus, mas Jesus via tudo como ele vê tudo. Ele entende de tudo. Amém? Nós temos que expressar o que, pastor? A nossa fé, o nosso arrependimento, a nossa contrição. O que é isso? Quebrantamento de coração. Quebrantamento de coração, irmãos. Pastor, meu coração despedaçado e entregue a Cristo. Um coração quebrantado diante de Deus. Um coração que realmente reconhece que pecou contra Cristo. Foi dessa forma que esse homem se aproximou. Amém? Jesus olha para aquele homem, diante dessa abertura de coração, diante dessa expressão de fé,
Jesus disse para ele: homem, seus pecados estão o quê? Estão perdoados. Olha o que ele diz no versículo 20, irmãos. Homem, os teus pecados te são o quê? Te são perdoados. Mas espera aí, pastor. Ele foi para ser curado de quê? Ser curado de quê, irmão? Levaram ele porque ele estava o quê, irmão? Paralítico. Mas Jesus viu mais coisa. Jesus viu mais coisa. Jesus viu coisa mais importante do que a paralisia física. Jesus viu que aquele homem estava paralisado também na alma. Jesus viu que aquele homem reconheceu os seus pecados. Reconheça os seus pecados antes de tudo. Quando vocês se aproximarem de Cristo, não pensem na porta de emprego, não pensem na mulher que tem que voltar para casa, não pensem no dinheiro, não pensem no carro que vocês estão pensando comprar, não pensem na festa de aniversário, não pensem no sofá novo, porque Jesus gosta de tratar do que é mais importante, que é a sua alma. Ele abriu o coração para Jesus, e Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas eu repito, o homem era paralítico. Ele foi levado, pastor, porque ele era paralítico. Mas o fardo mais pesado dele não era doença física. O fardo mais pesado de um ser humano são os seus pecados, irmãos. Por isso que dá tudo errado. Está dando tudo errado por causa do pecado. Eu estou fraco por causa do pecado. Eu estou paralisado por causa do pecado. O pecado começa a sufocar. As obras do diabo começam a operar de uma forma que eu não consigo controlar mais. Porque eu estou separado de quem? A pessoa que está vivendo em pecado, ela fica separada de quem? Ela fica separada da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Jesus não disse para ele: levanta-te e anda. Não. Primeiro Jesus disse: os teus pecados estão o quê? Estão perdoados. Amém? Jesus começou pela questão fundamental, irmãos. A questão fundamental de cada um de nós aqui são os nossos pecados. Eu estou vindo aqui por quê, pastor? Por causa dos meus pecados. Deus quer tratar primeiro dos seus pecados. Deus quer tirar os seus pecados. Mas Jesus falou isso, Jesus foi breve. Jesus absolveu os pecados daquele homem, por quê, pastor? Porque Jesus viu arrependimento. Porque se Jesus não vê arrependimento, ele também não pode perdoar. Porque a palavra diz que nós temos que nos arrependei-vos, pois é chegado o reino de quem? A primeira mensagem de João Batista foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem de Cristo foi essa: arrependei-vos. O mais importante, irmãos, é que nós tenhamos disposição e busca por essa misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. Pastor, os meus problemas. Primeiro cuide da sua alma. Tem muita gente buscando solução de problema, mas não está preocupado com os fardos da alma. O fardo mais pesado da vida de um ser humano é o pecado que ele carrega. É isso que destrói a vida dele em todos os sentidos. Avareza, pessoas que gastam desordenadamente, como o filho pródigo. Não pode ver um créditozinho que mete os pés pelas mãos. Não pode ver um dinheirinho emprestado que vai apanhar. Não, pastor, eu gostei, fulano me ofereceu um dinheirinho, um jurinho baixinho. Eu paguei 100, vou pagar 130 e está achando que está bom. 30%. Amém? Ah, não, pastor, eu vou beber, eu vou fumar. Mas esse homem não. Ele chegou diante de Jesus querendo um conserto por dentro. Ele chegou diante de Jesus pedindo misericórdia. E Jesus absolveu os pecados dele porque viu o arrependimento. E ele viu que Cristo tinha poder para perdoar e autoridade para perdoar, irmãos. Nós temos que saber disso também, pastor. Eu creio que Jesus tem poder para me perdoar. Diga a glória a Deus. Toda a igreja diga assim: eu creio que o Senhor Jesus
tem poder e autoridade divina para me perdoar. E eu peço a Deus perdão em nome de Jesus, porque eu creio e me arrependo dos meus pecados e quero receber o conforto e a absolvição de Deus para a minha alma. Cristo, me perdoe. Digam amém. E a palavra diz que os que creem serão perdoados. A palavra diz que os que creem em Cristo como Senhor, que tira os pecados, que confessam com a boca, que creem com o coração, que creem com fé, que Jesus veio de Deus, se arrependem, creem na graça de Deus, estas pessoas são o quê? Vocês vão ouvir, perdoados são os teus pecados. Eu tenho que crer na palavra de Deus, irmãos, para ser perdoado, eu tenho que crer na palavra de Cristo. Todos os pecados daquele homem, irmãos, foram perdoados. Jesus falou o quê? Repetindo aqui o versículo 20. Homem, os teus Ficou algum fora? Os teus pecados estão o quê? Perdoados. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Toda a igreja levante as mãos e diga: Senhor Jesus, pelo teu sangue que foi derramado na cruz, eu creio que o Senhor veio da parte de Deus para tirar os meus pecados, para me perdoar. Eu creio de todo o meu coração, eu me aproximo do Senhor, convencido dos meus pecados, para receber o meu perdão. Isso, digam amém. Então, irmãos, aquele homem foi perdoado. A palavra diz que de todo pecado, de toda blasfêmia, se perdoará aos homens. Não existe resto de pecado que fique. Ou eu sou perdoado totalmente, ou então o pecado continua. Não tem meio termo. Todo pecado foi perdoado. Todo o pecado desse homem foi perdoado. Eu quero dizer que o perdão é amplo. Ah, não, Jesus me perdoou de uma coisa e ficou outra. Não, ou você é pecador, você é devedor, ou Jesus pagou a sua dívida. Jesus não paga metade da dívida. Ou ele paga a dívida toda, ou ele não paga o quê? Ou ele não paga nada. Mas se você chegar diante dele com fé, com arrependimento, ele vai pagar toda a dívida. A misericórdia é ampla. Entenda uma coisa, ou o pecado sai todo, amém? Ou ele fica todo. Em pedaços ele não sai. Ou ele sai, ou sai tudo, ou fica tudo. Se você crê em Jesus, a culpa é removida totalmente. Digam glória a Deus. E eu creio que nessa noite toda a culpa é removida. Toda a culpa é removida. É só você se arrepender do seu passado. Começa se arrependendo de tudo que você fez de ruim diante de Cristo. E receba essa paz hoje, em nome do Senhor Jesus. Jesus não fez nenhuma restrição a esse homem. Ele bastava crer e se arrepender. E o débito foi removido por inteiro. Os seus pecados foram pregados na cruz. É isso que eu quero que vocês entendam. Pastor, Jesus pregou os meus pecados aonde? Na cruz. A dívida foi paga. A dívida de pecado foi paga. Então não permita que o diabo coloque peso no seu coração. Não permita a sua impotência, não permita a sua paralisia espiritual por conta dos seus pecados, a não ser que você não creu em Cristo e não se arrependeu. Crer, fé, arrependimento, são pessoas que se convenceram de que pecaram de fato e se arrependeram. Pastor, eu errei e eu confesso a Jesus Cristo os meus o quê? Os meus pecados. Diga glória a Deus.
Os pecados, irmãos, a palavra diz que eles foram lançados no mar do esquecimento. Jesus ordenou a alma desse homem primeiro, Jesus animou esse homem primeiro, Jesus restituiu a esperança de vida desse homem primeiro. Jesus fez esse homem enxergar o poder dele. Eu imagino, irmãos, que esse homem sentiu a tranquilidade. Amém? Esse homem, ele sentiu, ele foi perdoado e foi transformado por Cristo naquele momento, ele mudou de vida. Às vezes você tira uma foto de uma pessoa antes dela entrar para a igreja e depois você tira a foto dela depois de 6 meses, 1 ano que ela está na presença de Deus. Irmãos, a gente rejuvenesce. Sabe o que acontece quando a gente tem um encontro com a paz de Cristo? O semblante, ele aformoseia. Aformoseia. Aquela testa franzida do desespero, aquele olho arregalado, como você chegou aqui, endemoniado, ó. Dando grito, todo torto, encurvado, igual um camelo. Mas você sai daqui, você, quando tem um encontro com Deus, você muda completamente. Pastor, eu não estou falando, irmãos, que vai acontecer nada por fora, não. Eu estou falando que vai acontecer por dentro primeiro. Esse homem, ele foi tratado por Jesus Cristo. Jesus cuidou da alma dele primeiro. Amém? E pronto. Ali estava tudo pronto. A obra estava feita. Aquele homem já sabia que ele estava curado. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus entrou. Quando o poder de Deus entrou, a fé dele aumentou, a disposição dele voltou, a esperança dele foi renovada. Quem está entendendo, diga amém. A consciência desse homem acordou, irmãos. Ele teve sensibilidade, disposição. Ele se consagrou a Cristo. Glória a Deus. É isso que nós temos que nos colocar nessa posição, pastor, ter um encontro com Jesus, ter um espírito iluminado pela graça e o amor de Cristo. Aquele homem sentiu o amor de Cristo, sentiu. Aquele homem sentiu o beijo da paz, sentiu. Cristo embelezou aquele homem, Cristo aformoseou o rosto daquele homem. Voltou o ânimo daquele homem. Ele só faltava o quê? Ele só faltava o quê? Levantar, mas ele já tinha força para isso. Jesus não fez mais nada. Jesus não fez mais nada porque aquele homem já estava abençoado. Jesus só mandou ele levantar porque alguém ali naquele meio estava duvidando. Jesus só mandou aquele homem levantar porque ele viu que tinham pessoas que estavam contrariadas com perdão. Os fariseus estavam contrariados por Jesus ter perdoado aquele homem. Vamos dar continuidade à palavra. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Amém? Jesus, porém, conhecendo os seus o quê? Eles precisaram falar, irmãos? Eles só o quê? Só pensaram contra Cristo. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? O que vocês estão pensando? Se você chegar aqui com falta de fé, com dúvida, com incredulidade, Jesus sabe. Aproveite o que aconteceu com os fariseus e veja como que está o seu coração. Será que você crê? Será que você crê que Ele pode mudar a sua vida? Será que você crê que Ele pode perdoar seus pecados? Será que você crê que Ele pode te fortalecer nessa noite? Será que você crê, irmão? Porque tem gente que não crê. Então Jesus, sabendo, falou assim: qual é mais fácil, 23, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer:
levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para onde? O paralítico estava curado ou não estava? Jesus falou, seja curado da sua doença? Não. Falou o quê? Levanta-te. Se ele estava paralisado, Jesus tinha que falar primeiro o quê? Seja curado. Mas ele não falou por quê? Porque ele já estava o quê? Já estava curado. Quando Deus perdoa o pecado, Ele conserta a sua vida por inteiro. Quando Deus perdoa pecado, Ele restitui a sua força e a sua saúde. Quando Deus perdoa pecado, o poder dele age no todo. No todo. São todos os problemas resolvidos por Jesus Cristo. Ele devolve o ânimo, Ele devolve a força, você passa a ter o poder de Deus para vencer todas as suas lutas. Quem crê, diga glória a Deus. E foi o que aconteceu com esse homem, irmãos. Ele venceu a luta dele. Houve vida no Espírito. O paralítico foi perdoado e salvo. O paralítico foi transformado por Jesus. A ansiedade desse paralítico foi vencida. Agora o paralítico estava, na hora que ele estava deitado ali, ele já sabia que ele estava curado. Mas ele ficou ali contemplando Cristo. Ele ficou ali descansando aos pés de Jesus, mas alguém desconfiou. Alguém não aceitou o perdão e Jesus falou, por causa desses escribas, eu vou te mandar levantar e ir embora. Certamente aquele homem seria perseguido no final do culto. Certamente alguém iria duvidar que aquele homem era paralítico, como eles fizeram com o cego de nascença. Sim ou não? Jesus falou assim, olha, levanta, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Pega o seu banquinho e saia de quê? Saia de mansinho, igual Raul Gil. Para que aquele homem não fosse perturbado pelos... Porque, irmãos, qual seria o desejo de um homem igual a esse? Ele queria ficar para estar com Jesus. Mas ele saiu dando glória a quem? A palavra diz que ele saiu dando glória a Deus. A palavra diz que ele fez como Jesus mandou, mas levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a quem? E todos ficaram o quê? E glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Que vocês hoje, a partir de hoje ainda, vejam sinais e prodígios na vida de vocês, amém? Que vocês vejam milagres na vida de vocês, irmãos.